Estão felizes, gente? Amém! Que bom que vocês estão felizes, que bom que vocês estão aqui. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Efésios. Capítulo 3, verso 14. Amém? Glória a Deus. Não vou ler na outra tradução. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos essa noite, Pai. Que o Senhor seja conhecido, Deus. Nós oramos para que o Senhor seja conhecido do nosso coração, Senhor, da nossa mente, Deus. Nos ilumina, Senhor, por completo hoje, mais uma vez. Eu te peço, Senhor, que o Senhor faça cair todo falso evangelho, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, dando espaço para o verdadeiro evangelho de Cristo. Que, Senhor, o Senhor enriqueça cada um aqui, Senhor, com o seu evangelho, enriquecendo, Senhor, a tua igreja, para que a tua igreja cresça, Senhor, ajustada. Que a tua igreja cresça, Senhor, no entendimento de quem você é, dos seus propósitos, dos seus mistérios, Deus, das suas riquezas. Abençoa, Deus, esse povo que se reúne aqui, Jesus. Concede-nos, Deus, um pouco mais de Ti, Senhor. Nós temos fome e sede de quem você é, Jesus. Derrama mais de quem você é, Jesus. O nosso coração está sedento, Senhor, como uma terra seca, anseia pelas águas, Senhor. Assim somos nós. Assim somos nós, ansiosos por mais de Ti, Senhor. Senhor, nós colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa dependência em você agora, Deus. Em nome de Jesus, nos apoiamos apenas no poder do Teu Evangelho e em mais nada, Deus. Em nome de Jesus, aquece o nosso coração com a Sua presença. Deus, amém. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Na semana passada a gente viu
metade do capítulo 3, né, de Efésios. E nessa primeira metade, o apóstolo Paulo fala sobre a revelação que ele recebeu e também da comissão que ele recebeu por ter recebido uma revelação. Então a revelação dizia-se respeito de que o povo de Deus, a família de Deus, ela é feita de gentios e judeus, dos descendentes de Abraão e também de todas as outras nações. Todos foram chamados como um só povo em Cristo. Essa é a revelação. E essa revelação, né, gerou no apóstolo Paulo uma comissão. Ele foi comissionado, ele foi enviado por Deus para pregar isso, para pregar que Deus, ele chamou tanto gentios como judeus para serem o seu povo através de Cristo. Então ele fala assim: a mim que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? E ele fala que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo revelada para que todos possam conhecer. Através da igreja, os principados e potestades podem conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, os seres celestiais, até os seres eternos, principados e potestades, governantes das regiões celestiais, podem conhecer a sabedoria de Deus por meio daquilo que Ele está fazendo na igreja. Amém? Lembrando, mais uma vez, sempre bom que está tudo lá no YouTube. Então, se você perdeu as últimas semanas, não quis vir por algum motivo, ou não pôde vir por algum motivo, você pode ir lá no YouTube e assistir o que está lá. E daí ele chega no 13, né? Ele diz o seguinte: portanto, vós, peço que não desfaleçais as minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, o apóstolo ainda encoraja a igreja a não desanimar, dizendo que aquilo que ele estava sofrendo, no caso, a prisão onde ele estava, não devia desanimar a igreja, porque ele se sentia como um servo da igreja, né? E a igreja deveria ficar feliz, porque o apóstolo Paulo estava sofrendo por causa da igreja, sofrendo pelo povo que Deus ama, sofrendo por aquilo que Deus mais ama. Amém? E aí então ele está explicando, né, todo esse mistério de que Deus só tem um povo de gentios e judeus e tudo mais. E aí chega no verso 14, ele diz o seguinte: por causa disso, por causa dessa revelação e desse chamado de Deus, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então nós vemos o seguinte, irmãos, que após o ensino, ele ensina, o apóstolo Paulo vem e ensina, ele fala a respeito dos mistérios, ele fala a respeito do chamado, e em seguida ele passa a orar. Então, irmãos, nós podemos ver essa dinâmica na vida e no ministério do apóstolo. Nós podemos aprender do apóstolo Paulo qual era, digamos assim, o segredo da eficácia da pregação dele. Porque a pregação do apóstolo Paulo era tão profunda, tão eficaz, porque a pregação do apóstolo Paulo está tocando todas as gerações de cristãos até os dias de hoje. Porque era um ensino, era uma doutrina que é regada por oração. Você vê que ele ensina, e ao ponto que ele está ensinando, ele diz: e por causa disso eu me ponho de joelhos, e ele começa a orar. O que nós lemos do verso 14 até o verso 21 é uma oração do apóstolo Paulo para toda a igreja da Ásia e para toda a igreja que um dia viria a ler essa carta. Então, irmãos, essa dinâmica revela para nós esse segredo
ensino tem que ser regado por oração. Sabe por que muitas vezes nós pregamos e pregamos e falamos com as pessoas, com os nossos amigos, com a nossa família? Às vezes o que não está faltando é pregação. Você já pregou várias vezes, você já falou de Jesus várias vezes, e talvez o que esteja precisando é que você regue a sua pregação com oração. Glória a Deus. O que está precisando é que você, encharque a sua mensagem de oração. A sua mensagem, ela precisa estar carregada de oração, para que ela cumpra o papel dela, para que a pregação, alcance o propósito dela, irmãos. É claro, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser clara, ela tem que ser de fácil entendimento para a pessoa. Você tem que usar os recursos, usar parábolas, imagens, enfim, você pode usar tudo isso, mas principalmente a oração. Não existe nada mais importante que num sermão, irmãos, do que a oração. Nada é mais importante. A oração é mais importante que o seu esboço bem preparado. A oração é mais importante do que o seu ensaio. A oração é mais importante que o seu estudo. A oração é a coisa mais importante de uma pregação. É a coisa mais importante. Usando um outro paralelo, o John Wesley dizia o seguinte, eu não lembro se é o John Wesley ou se foi o Charles Spurgeon, algum desses aí. Ele disse o seguinte: coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo, ou jogue o seu sermão no fogo. Vocês entenderam isso? Ou a sua pregação ela é carregada de fogo de Deus, carregada de fogo que vem por meio da oração, ou o seu sermão é carregado de fogo de Deus, ou você pega o seu sermão e joga no fogo porque ele não serve para nada. Então, irmãos, nós precisamos entender que a eficácia do ministério do apóstolo Paulo está muito ligada a essa dinâmica de ensino e oração. De ensino e oração. Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo ensina não se trata de uma doutrina morta, mas, como ele mesmo disse, é de uma revelação, é de uma doutrina revelada, é de algo que vem das insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus. Irmãos, a nossa pregação ela deve nascer do Evangelho. As nossas mensagens elas devem brotar das riquezas do Evangelho de Cristo. Nós devemos pregar a Cristo, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. Sabe, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo. Às vezes nós temos a tentação de substituir o Evangelho de Cristo por qualquer outro tipo de mensagem, seja ela motivacional, seja ela mensagens de inspiração, seja ela mensagens de prosperidade, enfim. Mas não, irmãos, o que enriquece as pessoas é o Evangelho de Cristo. A verdadeira doutrina que deve ser anunciada, que deve ser pregada, é o Evangelho de Jesus. Nós precisamos declarar para as pessoas de que Jesus é um grande Salvador e que elas são grandes pecadores. Nós devemos ensinar isso para as pessoas. Nós não devemos esperar que as pessoas entendam isso por si só, porque elas não vão. Nós já vimos que o Espírito que atua no mundo está cegando o entendimento das pessoas. Então nós precisamos iluminar o entendimento delas, dizendo para elas: vocês são grandes pecadores, mas existe um grande Salvador. Nós devemos anunciar o Evangelho, que é o Evangelho das riquezas de Cristo. E esse era o Evangelho do apóstolo Paulo. Esse era o Evangelho acompanhado de oração. É nas Escrituras, irmãos, é na doutrina de Cristo, na palavra de Deus, que nós podemos conhecer a vontade de Deus. Na palavra,
nós conhecemos a vontade de Deus. E na oração, nós clamamos para que Deus cumpra a vontade dele em nós e através de nós. Glória a Deus. A oração não é para você convencer Deus a fazer alguma coisa, sabe, que você quer, que é do seu desejo, que é da sua preferência. A oração não é para você mudar a opinião de Deus, mas a oração é o meio pelo qual você concorda com a vontade de Deus. Você não ora pedindo para que Deus mude a vontade dele, você ora declarando que você concorda com a vontade de Deus, em que portanto ela é bem-vinda na sua vida, e que você deseja a vontade dele na sua vida mais do que qualquer coisa. Esse é o fundamento da oração, irmãos. Nós podemos sim, né, na oração pedir coisas ao Senhor, né, desejar coisas diante de Deus. Nós devemos sim sonhar diante de Deus, mas nós devemos, em primeiro lugar, estar aberto para que a vontade dele prevaleça sobre a nossa em toda e qualquer situação. Senhor, essa é a minha vontade. Senhor, esse é o meu desejo. Senhor, é isso que está no meu coração. Mas se isso que está no meu coração não estiver no seu coração, seja feita a sua vontade. É assim que nós devemos orar. Então, nas Escrituras, na doutrina, na palavra, nós encontramos a vontade de Deus. E na oração, nós concordamos com a vontade de Deus. É assim que devemos orar. Nenhuma oração eficaz, irmãos, nenhuma oração eficaz está desalinhada com a vontade de Deus. Você não vai orar e ser bem sucedido na sua oração se a sua oração não estiver alinhada com a vontade de Deus. Se a sua oração não estiver alinhada com a vontade de Deus, eu estou dizendo para você, você está jogando palavras fora. Sabe por que Jesus diz assim: não, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições? Ele diz isso lá em Mateus, no capítulo 6 aproximadamente, né? É ali no capítulo 6, no Sermão do Monte. Ele diz assim: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições. Por quê? Porque os pagãos da época, eles acreditavam que quanto mais eles repetissem alguma coisa, que quanto mais eles pedissem alguma coisa, quanto mais eles insistissem pedindo aquilo, né, incansavelmente aquilo que eles queriam, eles seriam atendidos. Então os pagãos, eles acreditavam que venceriam, né, que eles conquistariam as coisas na religião deles, com o Deus deles, de forma, né, repetindo as coisas, sendo insistente com as coisas. E Jesus diz para nós não sermos esse tipo de pessoas. Por quê? Porque nós devemos ser o tipo de pessoas que pede ao Senhor, que sonha na presença de Deus, que viaja na presença de Deus. Nós podemos pedir o mundo, mas nós devemos ser do tipo de pessoa que diz: Senhor, acima de tudo, que a sua vontade seja feita, e eu vou me alegrar na sua vontade, ainda que você não faça aquilo que eu estou pedindo, ainda que você não me dê aquilo que eu estou pedindo, ainda que não venha aquilo que eu estou esperando. Senhor, eu quero me alegrar em você, eu quero confiar que a sua vontade é melhor do que a minha, eu quero confiar que os seus caminhos são maiores e melhores do que os meus. Essa deve ser a nossa atitude quando nós estamos de joelhos diante do Pai, como o apóstolo Paulo estava. Essa tem que ser a nossa atitude, irmão. Uma oração centrada na vontade de Deus, uma oração que está preocupada com a vontade de Deus. Então não existe uma oração eficaz, não existe uma oração bem sucedida que não esteja alinhada com a vontade de Deus. E não existe conhecimento da vontade de Deus sem o conhecimento da palavra de Deus. Por isso,
oração e Bíblia devem andar juntas. Como você espera conhecer a vontade de Deus sem conhecer a palavra de Deus? É impossível. Então você precisa entender isso, que oração e doutrina, oração e Bíblia, elas devem andar juntas. Porque você precisa orar segundo a vontade de Deus, e você só conhece a vontade de Deus na palavra. Nós oramos, irmãos, sempre oramos por aquilo que é importante para nós. Quer um segredo? Quer um segredo? A sua oração revela para você o que é mais importante na sua vida. Você só ora por aquilo que é importante para você, por aquilo que você tem com grande estima, por aquilo que é valioso para você, por aquilo que é precioso para você. Você só ora por essas coisas. E você diz assim para mim: Dani, mas eu não oro pela minha família, não tenho. Você deve estar pensando, né? Nossa, mas eu não tenho orado pelo meu casamento, pela minha família, pela minha casa, pelos meus amigos. Tem tanta coisa pelo qual não estou orando. Pois é, talvez essas coisas não tenham sido levado por você como sendo muito importantes. Porque a nossa oração revela para nós o que de fato é importante. Nós só oramos por aquilo que importa, por aquilo que está em lugares especiais no nosso coração. Então, se falta oração por coisas importantes, tome cuidado. É porque você não está valorizando essas coisas como deveria. Eu não tenho orado pelo meu casamento, não tenho orado pela minha família, não tenho orado pela minha casa, não tenho pedido mais intimidade com Deus. Não tem? Então tome cuidado. Porque pode ser que essas coisas que são muito importantes, talvez elas não estejam ocupando o lugar que elas deveriam ocupar nas suas orações. Você só vai orar por aquilo que você considera importante. Você só vai orar por pessoas que você ama. Nós já falamos isso, né? Do segredo do Leonardo Ravenhill. Você só fala mal de pessoas pelo qual você não ora. Nisso? Você nunca fala mal de pessoas pelo qual você intercede, pelo qual você ora. Você nunca fala mal dessas pessoas. Você sempre tem uma atitude de mais amor, de mais misericórdia, de mais paciência. Você é sempre disposto a perdoar as pessoas pelo qual você ora. Mas as pessoas por quem você não ora, você é duro, você é impiedoso, você falta com misericórdia, você julga, você fala mal. A oração revela, irmãos, a maneira como nós temos orado revela, fala muito de quem nós somos. Nós gastamos tempo orando por aquilo, nós não gastamos tempo orando por aquilo que não ocupa um lugar de destaque na nossa vida. E com o apóstolo Paulo, nós podemos ver ele gastando tempo de oração por algo, ou melhor, por alguém, mesmo estando preso. O apóstolo Paulo ele gastou tempo orando pela igreja, pela família de Deus, por aqueles que carregam a sua paternidade. O apóstolo Paulo gastou o tempo da vida dele intercedendo por aquilo que é mais importante para Deus, a igreja, o povo de Deus, a família de Deus. A atitude dele diante da revelação, a revelação de como Deus ama a igreja, de como Deus deu à igreja uma posição de honra, essa revelação levou o apóstolo Paulo a cair de joelho. E cair de joelho para você hoje pode ser muito simples. Você diz assim: não, oro de joelhos todo dia. Como isso poderia ser muito profundo? Nós precisamos entender o contexto em que isso aqui foi escrito. O contexto do apóstolo Paulo, ele era judeu. E na verdade, irmãos, a posição mais comum de oração dos judeus não é de joelhos, mas é em pé. Por isso Jesus diz em Mateus, né? Não sejam como os hipócritas que ficam em pé nas esquinas, porque em pé era a posição natural da oração.
e só se caía de joelhos diante de um acontecimento, um milagre, uma revelação que fosse muito grande, que fosse algo de abalar a vida da pessoa pro resto da vida dela. E é assim, e essa é a atitude do apóstolo, esse é o sentimento do apóstolo. Eu me coloco de joelhos, porque saber do amor de Deus e saber que a igreja está no propósito eterno de Deus, isso aqui é muito grande para mim, então eu me coloco de joelhos. E sabe o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar de como eu e você, nós temos recebido a revelação de Deus, como nós temos nós estamos recebendo a palavra de Deus. A gente vem para o culto, a gente está nas reuniões, nas células o tempo todo, estamos sendo bombardeados de todos os lados com palavras inspiradas por Deus, palavras proféticas, palavras sobre Jesus, palavras sobre o amor de Deus, e nós estamos apáticos, como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo que nós estamos ouvindo e recebendo não fosse algo que muda a nossa vida, que muda a nossa história, e não só aqui na terra, mas que vai impactar a eternidade. Legal, bacana essa pregação, muito boa. Nossa, muito legal. Nossa, boa essa palavra. Irmãos, nós precisamos de desespero, nós precisamos dessa alegria, dentro de uma alegria explosiva, irmãos, ao receber a palavra de Deus, a receber os mistérios de Deus. Irmãos, nós estamos recebendo aquilo que estava escondido, aquilo que os profetas lá atrás profetizaram, mas eles não experimentaram. Nós estamos experimentando agora, nós estamos conhecendo agora, nós estamos aqui agora sendo herdeiros de toda uma revelação. E como nós temos recebido isso? Como nós temos nos comportado diante disso? Qual é a atitude? Qual é a nossa atitude diante de uma revelação profunda de Deus? Será que nós somos carregados para a oração? Quanto mais você conhece do Evangelho, quanto mais nós conhecemos do Evangelho, mais intensa deve ficar a nossa vida de oração, mais intensa deve ficar a nossa adoração. Mas parece que hoje não. Quanto mais tempo a pessoa passa dentro da igreja, mais fria ela fica, mais apática ela fica, mais acostumada ela fica. Eu não quero isso. Eu não quero me acostumar, eu não quero, passar ano após ano na igreja, ouvindo pregações, participando de cultos e me acostumar, como se isso daqui fosse normal, como se isso daqui fosse algo, que eu poderia ouvir em qualquer lugar. Não, eu quero ouvir como foi da primeira vez. Glória a Deus. Eu lembro que quando a palavra me impactou pela primeira vez, eu estava na galeria da igreja onde eu congregava, do lado dos meus amigos, e o pastor, ele começou a pregar, o pastor Renato, e a palavra de Deus veio, e eu não conseguia parar de me tremer, e eu ficava chorando compulsivamente, e eu ficava me tremendo todo, e os meus amigos ficavam olhando assim para mim, e eles, tudo bem, porque eles não estavam preocupados muito com a presença de Deus, digamos assim, para ser bem gentil com eles. Eles ficavam assim me perguntando, tá tudo bem, eu acho que você não precisa de tudo isso. E eu ficava lá chorando. E, irmãos, eu não quero estar aqui 12 anos depois, 13 anos depois, e num culto, e conhecendo a Deus, e isso daqui ser, não, eu já sei, já passou.
quanto mais os anos passam, quanto mais cultos nós frequentamos, quanto mais da palavra de Deus nós conhecemos, quanto mais da revelação de Cristo nós conhecemos, mais intensa deve ser a nossa vida de oração, mais intensa deve ser o nosso comprometimento com Cristo, mais fervorosa deve ser a nossa adoração. Eu quero olhar para a presença de Deus e dizer, uau, eu quero, ter esse anseio, essa expectativa. Quero, me alegrar, como no início, como no começo. Glória a Deus. Quanto? Até aqui o apóstolo Paulo já estava em Roma para ser julgado. E ele já tinha visto tanta coisa, vivido tanta coisa. Mas mesmo assim ele está dizendo, eu me coloco de joelhos, cara. Por causa disso, por causa da revelação de Deus, eu me coloco de joelhos. É lamentável para nós. É lamentável para nós que as circunstâncias têm nos colocado de joelho, que o dia mal tem nos colocado de joelho, que a perseguição tem nos colocado de joelho, mas a revelação não. Que a expectativa em um milagre tem nos colocado de joelho. Aí a gente ora, jejua, faz campanha, ora em casa, faz culto no lar, faz o que for possível, chama o Eduardo para fazer célula em casa, faz tudo. Mas a revelação não gera o mesmo impacto. Não gera a mesma paixão, o mesmo entusiasmo. O conhecimento de Cristo se tornou comum para nós hoje. Mas o apóstolo está orando, ele começa a orar. E a primeira coisa que ele ora no verso 16 e 17: e ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, qual toda a primeira nação da terra, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor. Amém? Então o primeiro ponto da oração do apóstolo Paulo é para que a igreja de Deus ela seja fortalecida com o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Esse é o primeiro alvo da oração do apóstolo Paulo, que a igreja seja fortalecida com o poder por meio do Espírito Santo. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos, é um revigoramento. O que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é um renovo, como nós costumamos dizer. Eu estou precisando ser renovado. Então o apóstolo Paulo está orando para que a igreja ela seja fortalecida por meio do Espírito Santo, como um revigoramento, como um reavivamento, como um fortalecimento. Irmãos, nós precisamos ser reavivados pelo Espírito todos os dias da nossa vida.
Nós devemos buscar revigoramento do Espírito todos os dias da nossa vida. É uma necessidade diária. Sabe, avivamento para nós não deve ser simplesmente uma expectativa futura. Um dia o avivamento vai acontecer na nação inteira. Mas a oração sobre avivamento, ela deve ser uma oração contínua na nossa vida, deve ser como um renovo na nossa vida. Todos os dias nós devemos buscar o Senhor para que o poder dele nos fortaleça. Nós precisamos ser fortalecidos pelo poder de Deus, irmãos, para não andarmos fracos, para não andarmos desanimados, para não andarmos por aí, sabe, desnutridos. Nós precisamos ser revigorados, precisamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E é isso, o apóstolo Paulo, o primeiro ponto do apóstolo Paulo é que, segundo a igreja da sua glória, conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder. Nós sabemos, irmãos, que a igreja, ela é o lugar da habitação de Deus. A igreja habita, Deus habita na igreja. Nós vimos anteriormente que nós somos o templo, o lugar da habitação de Deus. Mas a habitação de Deus, sabe, a presença de Deus, ela precisa se intensificar. É por isso que ele diz o seguinte, fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Ou seja, nós precisamos do poder do Espírito, para sermos íntimos, para que o Senhor nos visite no íntimo, na intimidade, no lugar secreto. Nós somos a habitação de Deus, mas nós precisamos intensificar. A presença de Jesus, ela precisa aumentar cada vez mais na nossa vida. Ela precisa ser cada vez mais íntima, no íntimo, cada vez mais na nossa intimidade. Nós precisamos que a presença de Deus se intensifique no nosso secreto, irmãos. Sabe, eu lembro que alguns anos atrás nós éramos muito encorajados a fazer um tipo de oração que era pedir a intimidade com o Espírito Santo. E eu vejo pouco nós fazendo, incentivando as pessoas que façam essa oração. Nós precisamos, irmãos, ser íntimos. Nós precisamos buscar intimidade com Jesus por meio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está orando para que o poder de Deus faça isso em nós. Você precisa ser íntimo de Jesus. Você precisa ser íntimo. Cara, Deus, Ele tem os seus amigos, sabe? Deus, Ele tem amigos, irmãos. Olhe para a Bíblia, veja a história dos amigos de Deus. E você precisa ser um amigo de Deus. Você precisa ser uma amiga de Deus. Você precisa buscar você precisa buscar isso na sua vida cristã. Deve ser o seu alvo, deve ser a sua fome, deve ser a sua jornada. Você deve olhar para Deus e dizer: eu quero ser o seu amigo, eu quero ter intimidade com você. Deve ser o alvo de todo cristão. Nós devemos conhecer Deus na nossa individualidade, na nossa intimidade, no lugar secreto, aonde o Pai nos vê. Olhe para mim, não fique disperso com criança, com quem está andando do lado. Deixe que cada mamãe vai cuidar do seu próprio filho. Jesus disse: quando vocês orarem, entra no quarto, fecha a porta, entra no seu secreto, entra na sua intimidade com o Senhor. E o Pai vê em secreto.
O Pai vê em secreto. A maioria de nós nós conhecemos Deus da vida pública. O que eu estou querendo dizer? Conhecemos Deus do culto, conhecemos Deus da conferência, conhecemos Deus da célula, conhecemos Deus na vida pública, mas na nossa intimidade existe pouco conhecimento de quem Deus é, existe pouco relacionamento com o Senhor. A vida cristã, irmãos, sabe, a vida cristã, ela não é uma escolinha onde o professor faz chamada, presente, e você responde presente, 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 e por estar sempre presente, você recebe um ponto a mais na sua média, nunca faltou, e aí você vai ser honrado lá na reunião dos pais. Parabéns, o seu filho nunca faltou, durante todo o ano ele nunca faltou. Irmãos, a vida cristã, a vida com Jesus, é uma vida pública sim, mas ainda mais é uma vida de intimidade com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu amo os meus amigos, um monte aqui de amigos que eu amo. Mas a W. Tozer, ele tem um texto, você pode procurar na internet, e que se você ler o texto e ler a Bíblia, você vai entender isso. O nome do texto é Os Santos Andam Só. Todos os homens de Deus na Bíblia, todos os amigos de Deus na Bíblia, você vai ver que eles andavam sozinhos. Por quê? Porque eram homens de intimidade com Deus. Eu estou dizendo, eu amo os meus amigos, eu amo estar com os meus amigos, mas os santos andam só, na intimidade com o Senhor, na solitude. Solitude é diferente de solidão. Solidão é a ausência de amigos, solidão é a ausência de família, solidão é o abandono, mas a solitude é uma decisão espontânea de estar sozinho com Jesus e gastar tempo com Ele e conhecer Ele na intimidade. Mas esse poder pelo qual o apóstolo Paulo pede, né? Eu peço para que vocês sejam fortalecidos pelo poder do Espírito. Ele tem um alvo. E esse alvo é para uma finalidade. O poder de Deus e a presença de Jesus é para nos capacitar a amar, irmãos. Porque amar é a vocação da nova sociedade que Deus criou de judeus e gentios, chamada igreja. A vocação da igreja é amar. A vocação da igreja é amar. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo poder de Deus, para que Cristo habite no íntimo de vocês e que vocês sejam arraigados e fundamentados em amor. Então, o motivo do apóstolo Paulo pedir poder, fortalecimento, era para que nós cumpramos a nossa vocação de amar. De amar. E ele diz o seguinte: que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amar é o nosso chamado. O amor para com Deus e os irmãos deve ser o solo, porque ele fala que vocês estejam enraizados, deve ser o solo e deve ser o fundamento da nossa vida. Amor é o fundamento da igreja. Irmãos, os 2 primeiros mandamentos é a respeito disso.
Quando o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso, sobre serem enraigados, né, no amor e fundamentados em amor, ele está fazendo referência aos 2 primeiros mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo que você tem. E o segundo, semelhante a esse, Jesus disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. É sobre esses 2 mandamentos que nós devemos estar fundamentados e enraigados, irmãos. Glória a Deus. Deve ser o nosso fundamento, deve ser o nosso alvo. Deixa eu dizer uma coisa: a gente aprendeu a pedir poder para pregar, poder para falar, poder para curar, poder para conquistar, poder para avançar, poder para construir, poder para um monte de coisa. Mas nós precisamos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo e pedir o poder de Deus para amar. Nós precisamos do poder divino para amar, irmãos. Nós não vamos amar sem o amor, sem o poder de Deus na nossa vida. E é por isso que a gente acaba tropeçando muito, né? É por isso que a gente acaba lamentando muito e dizemos: é difícil amar as pessoas. Sim, é difícil para nós, mas nós precisamos pedir para que o poder do Espírito de Deus nos ensine a amar. Oi, Deus. Porque se nós não amarmos, nós não vamos cumprir a nossa vocação. Nós precisamos pedir o poder de Deus para amar os nossos inimigos, para amar quem nos calunia, para amar quem nos persegue, para amar quem nós não queremos amar, para amar quem discorda de nós. Nós estávamos falando isso, né, na célula essa semana. E a chave, irmãos, para amar quem discorda de nós, quem é diferente de nós, é o poder do Espírito. O segredo para amar é o poder do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo está pedindo para que sejamos fortalecidos para amar. Continuando, partindo do 17 até o 19 assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vós enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, na medida em que o poder do Espírito nos fortalece e nós aprendemos a amar a Deus e amar uns aos outros, nós podemos então, a partir disso, conhecer as dimensões do amor de Cristo. Nós precisamos conhecer as dimensões do amor de Cristo. É por essa razão, é por isso, esse é o alvo da oração do apóstolo Paulo. A igreja precisa conhecer as dimensões do amor de Cristo. Que dimensões são essas? A altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Nós devemos conhecer essas dimensões. O amor de Cristo é largo. Nós precisamos conhecer a largura. E a largura fala que o amor de Cristo, ele alcança todos os tipos de pessoas. A largura do amor de Cristo é tão grande, é tão largo, que ele abarca todos os tipos de pessoas, povos de todas as tribos, línguas, nações, origens, negros, brancos, altos, magros, fortes, fracos. Deus ama todos os tipos de pessoas. O amor de Cristo está sobre todos os tipos de pessoas, sobre judeus, sobre gentios, que é o tema que nós estamos lendo. O amor de Deus é largo, ele abarca todos, ele abraça todos, ele abraça todos, ele abraça nesse momento bêbados, ele abraça nesse momento umbandistas, espíritas. O amor de Deus, irmãos, é largo e ele é capaz de alcançar a todos, irmãos. Glória a Deus. E a igreja tem que conhecer esse amor.
amor que alcança a todos, que ama a todos, que perdoa a todos. Porque, irmãos, a vontade de Deus é que todos se arrependam. O apóstolo Pedro disse: não pense que ele demora para cumprir a sua promessa. Na verdade, ele tem misericórdia de vós e deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento. Cristo não está demorando, Cristo está sendo misericordioso, porque o amor dele é largo. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Ele é tardio em se irar, Ele é paciente. Aleluia. Glória. Nós precisamos conhecer a dimensão da largura, nós precisamos conhecer o cumprimento. O amor de Deus, ele é comprido, ele é extenso, ele é grande, sabe por quê? Porque ele dura para toda a eternidade. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura de eternidade em eternidade. De geração em geração ele continua amando. Deus está amando desde a eternidade, amigos. Deus está amando porque Ele é amor. E nós devemos entender: o amor de Deus não passa. O amor de Deus não passa. E muito provavelmente todas essas dimensões aqui está ligada com um outro texto do apóstolo Paulo de Romanos, onde ele diz que nada nos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é eterno. O amor de Deus não se esfria. O amor de Deus, ele não se esfria, irmãos. O amor de Cristo não se esfria. O Charles Spurgeon dizia: eu tenho dado tantos motivos para que Cristo me ame menos, e nenhum desses motivos tem sido suficiente para mudar o amor dele sobre a verdade. Não existe nada. O amor de Cristo não se esfria. O amor nunca morre. O amor não suspeita a ira, não suspeita o mal. O amor não inveja. O amor não passa, ele é duradouro. O amor de Cristo não tem prazo de validade. O amor de Cristo não se altera por causa das circunstâncias. Ele dura para sempre. Os céus e a terra vão passar, o amor dos homens vão se esfriar, mas o amor de Deus permanece o mesmo. O amor de Deus é uma tocha acesa. Ela está acesa, irmãos, e ela continuará acesa para a eternidade. Glória a Deus. Quando você olha para a eternidade, se fosse possível, nós olharíamos, imagine que você tem um binóculos místico e você olhasse muito longe na eternidade. Eu estou dizendo, se você olhasse muito longe, daqui a 300 eternidades para frente, se é que isso é possível, isso exista, mesmo assim você veria o amor de Deus lá na frente. Deus, aleluia. O amor de Deus é profundo. Ele diz que vocês conheçam a profundidade, porque o amor de Deus é profundo. Sabe por que o amor de Deus é profundo? Porque o amor de Deus alcança o pior dos pecadores. Ainda que esse pecador esteja no mais profundo de todos os abismos, o profundo amor de Deus encontra esse pecador e o resgata aonde ele estiver. Não existe um abismo tão profundo aonde um homem possa chegar e que o amor de Deus não possa o alcançar. Glória a Deus. O amor de Deus alcança até aqueles que estão no fundo do poço agora, nas últimas, no buraco. O salmista disse: eu pequei
pegar a minha cama, né? E dormir no mais profundo abismo, ainda assim tu me encontrarás. Glória, o amor de Deus é profundo. Ele te alcança. Ele te alcança. Glória a Deus. Se você diga, eu cheguei no último. Eu cheguei no fundo do poço. Mas o amor de Deus é profundo e Ele te alcança. Ele te resgata. Louvado seja Deus. Aleluia. A largura, o comprimento, a profundidade, e nós devemos conhecer a altura, porque o mesmo Deus que nos resgata na profundidade dos nossos pecados é o Deus que nos eleva na altura dos céus da sua presença. Aleluia! A altura fala de como Deus nos tira do mais profundo abismo e nos coloca no mais alto dos lugares aos seus pés. Glória a Deus. Glória a Deus. A oração de Ana, eu li hoje, ela disse: Ele faz descer a sepultura e Ele ergue da sepultura. O Deus que nos encontra na profundidade dos nossos pecados, das nossas crises, dos nossos medos, da nossa condição desastrosa, é o Deus que nos eleva às alturas e nos faz assentar ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Essa é a altura do amor de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, né? O amor que excede todo entendimento. É impossível entender esse amor. Impossível. É impossível entender. Mas é possível provar. É impossível entender, irmãos. Mas é possível experimentar. É possível tocar, é possível provar desse amor. Eu falei sobre a importância dos santos andarem só, de terem solitude. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo, que nós vamos, que Cristo habite no nosso coração, isso para que com todos os santos vocês possam compreender. Ou seja, nós só vamos conhecer, irmãos, essas infinitas dimensões do amor de Cristo na presença de todos os santos. É com todos os santos. A experiência cristã individual, ela é bela, ela é maravilhosa. Ela deve ser provada, ela deve ser experimentada, ela deve ser praticada. Mas ela não é completa. Porque nós só vamos conhecer as dimensões do amor de Cristo com todos os santos. Sabe por quê? Eu acredito que cada um de
de nós, irmãos, na nossa história, na nossa experiência pessoal, na nossa vivência, na nossa particularidade, experimentou de formas diferentes as dimensões do amor de Cristo. Todos nós, na nossa história, Cristo me encontrou e eu estava de um jeito, quando Cristo te encontrou, você estava de outro jeito. E nós só vamos conseguir compreender as dimensões do amor de Cristo com todos os santos. O que eu estou querendo dizer é que eu quero conhecer o amor de Cristo que foi revelado na sua vida. Eu quero conhecer o amor de Cristo que foi revelado na sua, e na sua, e na sua. Para quê? Para que eu conheça toda a riqueza, todas as dimensões do amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é a expectativa dessa oração? Olhe para mim. Qual é a expectativa dessa intercessão? A expectativa é que nós cheguemos à plenitude do preenchimento de Deus. Plenitude fala de perfeição. Que nós chegamos à perfeição diante de Deus. Esse é o alvo da oração do apóstolo Paulo. Perceba, olhe para mim, perceba o quão ambicioso é o nosso querido irmão, quão ambicioso ele é, para que vocês cheguem à plenitude de Deus, para que vocês cheguem, para que vocês avancem, para que vocês alcancem a plenitude, a perfeição de Deus. Esse é o alvo da oração. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele ama a ousadia, porque Ele, como nós vimos na primeira parte do capítulo 3, Ele nos deu ousadia e acesso, e nós precisamos ser ousados. E o tipo de ousadia que eu estou falando é um tipo de ousadia espiritual. É um tipo de ousadia que nos torna pessoas ambiciosas, mas ambiciosas espiritualmente. O alvo da oração do apóstolo Paulo é para que a igreja chegue à plenitude de Deus, à perfeição de Deus. Esse homem é mais ambicioso do que qualquer bilionário que mora nessa terra. Esse homem é mais ambicioso do que qualquer um que trabalhe 24 horas por dia e se dedica 24 horas, 7 dias na semana na sua empresa. O apóstolo Paulo é mais ambicioso do que qualquer uma dessas pessoas, porque a natureza da sua ambição, ela é sublime, ela está acima, ela é eterna. A natureza da ambição dele, ele está olhando para Deus e olhando para a igreja e dizendo: eu oro para que a igreja chegue à plenitude de Deus, à perfeição de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos ser ambiciosos assim, nesse nível, ousados nesse nível. Glória a Deus. Esse é o mais alto dos lugares. Chegar à plenitude de Deus, irmãos. Veja bem, nós chegamos no capítulo 3, mas você não pode se esquecer do capítulo 1. Quem você era no capítulo 1? Nós estamos aqui no capítulo 3, no final
falando sobre chegar à plenitude de Deus, à perfeição de Deus. Mas não se esqueça que no capítulo 1 e no capítulo 2 nós estávamos falando que vocês estavam mortos, que vocês eram escravos, que vocês estavam aprisionados, que nós vivíamos sem Cristo, sem esperança, sem Jesus, sem pátria, sem herança. Nós não tínhamos nada, mas agora nós estamos no final do capítulo 3 falando sobre chegar à plenitude de Deus. Não se esqueça de onde Deus te tirou, mas tenha uma ambição santa para chegar aonde Ele quer que você chegue. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Quero chegar. O apóstolo Paulo diz, né? Não julgo que alcancei a perfeição, mas prossigo, concentrando todos os meus esforços para conquistar a coroa dessa plenitude, dessa perfeição, desse estado de comunhão. Esse lugar, irmão, da plenitude, da perfeição, é o lugar mais alto, é o lugar mais ambicioso de todas as metas. Será a maior glória que nós poderemos alcançar em toda a nossa vida. Quem eu era, cara? Quem eu sou, cara? Mas eu vejo alguém cheio do Espírito orando por mim, para que você chegue à plenitude de Deus. Glória. E o apóstolo Paulo ora isso, preste atenção. Não achem que, olhem para mim a profundidade dessa oração, mas para o apóstolo Paulo, isso aqui não é o ápice, porque olha o que ele vai dizer, verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O apóstolo Paulo está orando: Deus, fortalece eles no Espírito, Deus, fundamenta eles em amor, Deus, que eles possam conhecer as dimensões do amor de Cristo, Deus, que eles possam chegar à plenitude de Deus. Mas olha a fome desse homem que diz o seguinte: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu acabei de pedir. Aleluia! Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Deus é poderoso para fazer e operar. Primeiro ponto, ele está dizendo: Deus é poderoso para fazer e para operar. Isso significa uma coisa: Deus não está parado, ocioso. Deus está se movendo. Deus está se movendo, irmãos. Deixa eu dizer uma novidade para vocês. A nuvem de Deus continua se movendo e nós precisamos continuar nos movendo debaixo da nuvem de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer e operar, ou seja, Deus não está estagnado, Deus não está descansando. Jesus disse: o meu Pai trabalha até os dias de hoje. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para operar. Essa deve ser a nossa fé quando oramos. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para operar.
porque o guarda de Israel não dorme, porque ele não dorme, ele não tira um cochilo, ele não tira descanso, ele não fecha, o céu não fecha no feriado, o céu não fecha às 5 na sexta-feira, o céu permanece aberto todos os dias, ano após ano o céu permanece aberto, porque Deus é poderoso para fazer e operar. Deus é poderoso para fazer, irmãos, e operar. Deus pode fazer tudo o que nós pedimos e imaginamos, irmãos. Nós temos que ter essa fé. Aquilo que nós pedimos em oração, e olha que impressionante, olha a riqueza. O que vocês pedem e imaginam, ou seja, tem coisas no nosso coração que a gente não tem nem palavras para pedir, mas que está ali, na nossa imaginação, que a gente nem consegue traduzir em palavras, mas que está ali, ou que a gente nem ousa impedir, diante de tantas bênçãos, a gente fica assim, não, será que eu acho que eu nem quero pedir isso, e fica só na nossa imaginação. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e até imaginamos. Deus é poderoso para fazer até mesmo aquilo que nós nem cheguemos a orar. Irmãos, Deus é poderoso para fazer o que nós pedimos, Deus é poderoso para fazer o que nós imaginamos, mas não para aí, existe um grau maior de fé. Eu creio que Ele é poderoso para fazer tudo o que nós pedimos e tudo o que nós imaginamos, mas eu creio ainda mais que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer além daquilo que eu peço e além daquilo que eu imagino. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Às vezes a gente vem diante de Deus e pede, às vezes a gente imagina, a gente sonha coisas em Deus e a gente diz, é muito alto, é muito grande, é muito sublime, mas deixa eu dizer uma novidade, Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que pedimos e imaginamos, infinitamente mais, muito mais, além das suas expectativas, além dos seus pedidos, além de tudo que você pode pensar e imaginar. Ele é infinitamente capaz de fazer. Diante disso, o apóstolo termina com uma adoração. E ele diz, no caso explicar ele diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Resumindo, a oração do apóstolo Paulo, para resumir, é que nós sejamos fortalecidos para amar e para conhecer as dimensões do amor de Cristo. Do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Depois ele pula do amor que ultrapassa todo entendimento, todo conhecimento. Ele pula desse amor para o poder que ultrapassa toda a imaginação. Ele vai do amor que é ilimitado e termina com o poder que é ilimitado. E como o poder vem da parte dele para fazer tudo isso, a Ele seja toda a glória, toda a adoração, porque Ele é digno. Ele é digno. A Ele seja a glória. Aleluia, glória a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Aleluia. A Ele seja a glória no corpo e no cabeça. A Ele seja a glória naqueles que foram
salvos e naquele que salvou a todos. A Ele seja a glória por todas as gerações. E o salmista, no Salmo 145, verso 4, diz: uma geração contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Todas as gerações, irmãos. Uma geração contará a outra. Eu quero testemunhar para a próxima geração as maravilhosas obras de Cristo. Quero testemunhar para os filhos de vocês, para os meus filhos e para os meus netos, para os seus netos, as maravilhosas obras de Deus. De geração em geração a Ele seja a glória. Aquele que tem um amor largo, profundo, alto, comprido. Aquele que tem um amor ilimitado. Aquele que tem um amor que é impossível de conhecer completamente, mas que eu posso experimentar. Aquele que tem um poder que pode fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu peço. A Ele seja a glória.